Olá, você que é membro, que prazer estar aqui com você, que prazer te ter aqui na área de membros do meu canal. Receba o meu abraço sincero, o meu abraço caloroso por você estar aqui. E hoje quero trazer mais um conteúdo exclusivo para você. E os meus conteúdos, eles são muito baseados na psicologia, na teoria da constelação familiar, mas também muito baseados nas minhas reflexões que se baseiam nesses dois campos teóricos, vamos dizer assim. E hoje quero falar para você de algo que eu li nesse livro, Pensamentos a Caminho, do Bert Hellinger. Ele tem um texto na página 41, em que ele fala sobre a esperança. E daquilo que o Bert Hellinger falou, eu quero colocar aqui para você o meu entendimento, tá? A minha interpretação e fazer algumas reflexões a respeito de esperança. Como será que é vivenciar isso? Que é algo tão bom no ser humano, não é? Esperança é algo que nos inunda com uma energia boa, uma energia de força. Como será que é vivenciar a esperança de uma maneira saudável? Claro que vou ter que falar de criança interior e adulto, diferenciando como é a esperança quando é o meu adulto que cuida e como é a esperança quando é a minha criança que cuida. Será que é importante essa diferenciação? Bom, vou falar sobre isso e quero te pedir para você ficar aqui até o final do vídeo, porque no finalzinho eu vou colocar um exercício, uma sugestão de exercício para você, tá? Bom, Bert Hellinger, ele faz aqui algumas reflexões sobre a esperança, mas a principal reflexão que eu quero colocar, eu vou utilizar aqui um recurso para mostrar para vocês. Ó, vou colocar esse daqui para representar um campo. Na verdade, é o material que eu tenho de trabalho aqui, mas vamos lá. Tá aqui o campo. E então, vai tremer um pouquinho, tá, gente? Porque eu estou segurando com a mão. Mas vai dar certo. Vamos imaginar, então, que aqui está a vida. Ó, coloquei a vida nesse azulzinho. Percebe esse vinco? Esse vinco é para onde olha. Então, estou colocando aqui a vida olhando nessa direção. E vou colocar do lado de cá a morte. Perceba que a morte eu coloquei ela olhando nessa direção. Ai, Inês, mas a morte está olhando para a vida e a vida olhando para a morte? Olha, essa é a dinâmica da vida. A morte faz parte da vida. Mas aqui, nesse momento, eu estou querendo colocar para você essa linha do tempo. Futuro, passado e eu estou aqui. Ou você está aqui. Olhando ou para frente ou para trás. Aí é uma escolha. Escolha entre aspas, tá? Porque geralmente não é uma escolha consciente. Se eu estarei olhando para cá ou para cá. Geralmente a gente tem ali muitos conteúdos no nosso inconsciente que vão determinar que a minha criança fica olhando para cá. E com isso o meu adulto fica muito excluído. Bom, com todo o meu trabalho de criança interior, se você já me acompanha há algum tempo, então você já sabe que temos um adulto aqui na nossa mente
E esse adulto pode e deve cuidar dessa criança que está aqui dentro da gente também, aqui na nossa mente. E então o adulto pode vir aqui cuidar daquilo que conecta a nossa criança a dinâmicas de morte. Ou uma outra coisa bem interessante da gente olhar aqui é que aqui para trás estão todos os nossos ancestrais, tá? Mesmo que os seus pais ou seus avós estejam vivos, eles estão aqui na linha do tempo, porque eles chegaram primeiro à vida. Então eles também estão aqui para trás. Então aqui nós temos todos os nossos ancestrais, toda a nossa ancestralidade. E o saudável é que a gente se conecte com a vida, trazendo junto da gente, com respeito e honra, a bagagem daquilo que os nossos ancestrais nos deram, que inclusive tem ali uma bagagem extremamente importante, que é a vida. E aí, o meu adulto, ele pode cuidar da criança, da minha criança, dependendo daquilo que ela traz a cada momento, dependendo de cada dor, dependendo dos traumas que a gente tem registrado na mente, tá? A gente cuida a cada momento, a cada dor que vem. E o adulto cuidando, a gente vai se conectando cada vez mais aqui à vida. Porque o ideal é isso aqui, que a gente olhe para frente, que a gente olhe para a vida. E onde está a esperança? A esperança está aqui, em linha com a vida. Então, para onde que eu olho? Para cá ou para cá? Como é a esperança que eu me conecto? É uma esperança infantil e cheia de dor, uma esperança em que eu quero que algo fora de mim resolva todos os meus problemas, como, por exemplo, religião, como, por exemplo, políticos, como, por exemplo, a mãe ou o pai ou alguém externo, a Inês ou uma outra figura de autoridade. Nossa, aquela pessoa vai me salvar. Opa, isso é infantil. E aí a gente se desconecta da vida e da esperança. Quando a gente busca colocar na mão de outro aquilo que é nosso, a solução dos nossos problemas. Eu vou dar um exemplo que acontece bastante, tá, gente? Eu consegui marcar uma constelação com a Inês ou uma sessão de terapia e a Inês vai resolver todos os meus problemas. Opa! Olha só que esperança mais infantil, mais conectada com algo de morte. De morte por quê? Porque não, a solução dos nossos problemas está somente ao alcance das nossas mãos. Sou eu que resolvo os meus problemas. Ninguém mais resolve os meus problemas. Então, essa esperança de que algo ou alguém vai resolver os meus problemas é uma dinâmica de terceirização, né? Eu estou terceirizando, eu estou colocando na mão do outro a esperança de que aquele outro resolva o meu problema. Pode até resolver naquele momento, mas no problema seguinte eu vou ter que recorrer novamente àquela pessoa, ou à religião, ou ao político, ou ao pai, ou à mãe, ou ao marido, ou à esposa, ou ao filho. Essa é uma boa pergunta que eu te coloco. Nas mãos de quem você está colocando a sua esperança? Porque se vem uma pessoa como resposta, significa que você está nessa dinâmica aqui, ó, infantil, de terceirizar a sua esperança. E olha só como é que você fica com a sua esperança de verdade de costas para ela.
Então as coisas não vão dar muito certo, tá? Pode até dar certo momentaneamente, mas no momento seguinte vai dar problema e você não vai ter a força necessária para resolver o problema seguinte. Porque a vida, ela nos traz várias questões para a gente ir crescendo, não é? Então o ideal é que nessas dinâmicas a criança venha, o adulto venha aqui, pegue a criança pela mão e fala para ela, vem comigo. E aí o adulto conduz de volta para cá, para olhar para a vida. E para isso a criança precisa ter uma conexão com o adulto interno. Que tanto que a minha criança se sente confortável com o meu adulto, aconchegada, com confiança. Aí sim a criança fica bem, então o adulto pode cuidar daquilo que é de verdade a esperança. Então a esperança, ela está em linha com a vida. E é assim que as coisas dão certo, porque a cada movimento que a vida me trouxer, a vida é um fluxo, ela me traz questões, ela me traz felicidades. Agora, recentemente, eu tirei uma semana de folga, eu fui pro litoral, fui pra praia, porque eu estou aqui bem no interior do Brasil, né, Uberlândia, Minas Gerais, bem longe da praia. Então, agora recentemente eu fui pra praia, então me veio aqui a metáfora do mar. As ondas do mar, elas constantemente elas vêm. Ora vem uma onda tranquila e calma, ora vem uma onda mais forte. Assim é a vida ela é em fluxo. Ela tá sempre me mandando questões. Por vezes é tranquilo, eu desfruto, é de boa. Mas por vezes vem algo que me atinge, ó, a criança caindo, não é? Aí a criança se sente impactada e ela, como o bonequinho aqui que caiu. E aí o adulto precisa atuar para entender que aquilo que vem de mais difícil, um pouco mais desafiador, aquilo que me frustra, que não é exatamente aquilo que eu esperava, aí o adulto atua e conversa com a criança dizendo para ela, deixa comigo, eu adulta dou conta. E então, o adulto pode olhar para aquilo que a vida manda de problema, de dificuldades, de obstáculos, de frustrações. E o adulto consegue entender que tudo isso é oportunidade de aprendizagem e crescimento. Então quer dizer que a cada onda mais difícil que me impacta, que me atinge, se eu perceber que ali eu aprendo algo, então eu vou me fortalecer? Então eu vou ficar melhor? Eu me recordo de uma das praias que eu fui, em que, porque eu praticamente não sei nadar, tá, gente? E eu sou bem mineira, tá? Fui conhecer a praia com 18 anos, então não sei nada de praia, não aprendi todo aquele traquejo de como entrar na água, enfim. Eu entro na água ali bem rasinho, mas eu entro bem infantil, bem a criança, entrando, tateando com o pé, que medo de ter um buraco aqui, e eu... Mas enfim, teve uma das praias que tinha ali a característica, né, da areia e das correntes, do modo como as ondas chegavam. Eu fiquei bem na beiradinha, mas tinha hora que vinha uma onda maior e enchia de água até aqui assim. E eu me assustava. Ó, a criança assustando de novo. Mas eu fui ficando porque estava gostoso, porque não era toda hora que vinha aquela onda maior. No geral vinham ondas mais tranquilas e era tranquilo. Só quando vinha algo mais perto aqui do pescoço, acionava algum medo em mim. Mas em determinado momento, eu pensei assim, quando vier essa onda um pouco maior, eu vou pular junto com ela, porque aí ela não tem o risco de subir até que o meu nariz e, enfim, era essa a ansiedade que eu tinha naquele momento. E quando eu fiz isso,
foi muito bom. Eu flutuei, a água me levou e depois ela me abaixou. E ela não veio até aqui em cima, ela veio tranquilamente. Eu subi com a água e desci. Estou contando isso detalhadamente porque na vida é assim. Dependendo do problema que a vida me trouxer, se eu tiver um olhar de esperança, ou seja, um olhar de eu dou conta, um olhar de vai dar certo, um olhar de o que eu aprendo com isso, o quanto eu fico mais forte com isso, por viver isso, então no momento seguinte será muito melhor. Então essa é a esperança, é de que eu tenho recursos para viver aquilo que a vida me manda, eu dou conta e no momento seguinte vai ser muito bom. Por quê? Porque eu superei, porque eu dei conta, porque eu me empoderei. E aí a gente se conecta mais com a vida, levando com a gente toda a nossa ancestralidade e honrando a vida que a gente recebeu de todos os ancestrais. Olha aqui. Essa é a imagem. Como é para você aí na sua vida? Você consegue se conectar à vida com esperança? Me conta, comenta aqui para mim. E então, nesse momento, para a gente finalizar, eu quero colocar para você um exercício. Um exercício que eu confesso que eu faço muito, tá? É um exercício, vamos dar os créditos, né? Não criei. É um exercício que eu tirei aqui, ó, desse livro da Louise Hay. A frase eu tirei daqui, tá? Então, a Louise Hay, nesse livro, Cure o Seu Corpo, ela nos traz um método de cura do nosso corpo, de algumas doenças que ela fala a respeito. E especificamente a frase que eu vou colocar é uma frase que ela sugere como um pensamento de cura para trabalhar sinusite. Eu tenho sinusite até de uma forma recorrente, então eu utilizo essa frase muito. Mas essa frase, ela serve para diversas dinâmicas. E eu acho que ela é muito perfeita para a gente trabalhar isso aqui desse momento de esperança. Então eu adaptei essa frase com um modelo de pensamento para a gente trabalhar ela em fluxo com a vida. Lembra daquilo do mar? O mar, ele joga a onda e leva. Ele joga de novo e leva. Então a vida é sempre isso, está sempre chegando algo para mim a cada momento, não é? Então, o exercício é: diga em voz alta ou em pensamento, tá? A Louise Hay, ela nos ensina a repetir esse exercício de 21 a 30 dias. É muito interessante porque aí a gente tem a possibilidade de mudar o padrão de pensamentos. Então eu sugiro sim, coloque essa frase aí na sua dinâmica de vida, na sua rotina de vida, mas pode utilizar sempre que precisar. A frase é assim: eu declaro que a paz e a tranquilidade habitam o meu íntimo e ao redor de mim, constantemente. A frase é essa. E eu, Inês, particularmente, quando eu digo essa frase, eu imagino paz e tranquilidade em fluxo. Eu posso vivenciar isso que a vida me traz com paz e tranquilidade constantemente. Porque tudo vai dar certo, com certeza. Bom, como que você vivencia isso? Olha, imagine-se nesse movimento de fluxo.
A vida a todo momento te trazendo algo, por vezes de bom, por vezes de desafiador. Como é vivenciar tudo isso com paz e tranquilidade, constantemente. Fique aí um pouco vivenciando isso, paz e tranquilidade, em fluxo com a vida. Bom, era essa a reflexão de hoje. Espero ter contribuído aí com você naquilo que se refere à sua conexão com a esperança. E só para te garantir isso, esperança é algo que está em linha com a vida. Acione o seu adulto para cuidar da sua criança e para olhar para a vida com esperança. Um beijo, muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo e até o nosso próximo vídeo.